Fala, meu povo! Então, vamos lá. O que fazer para ter um retorno melhor em 2026 e nos próximos anos? Gente, eu não gosto muito daqueles vídeos apelativos, né? Onde investir em 2026 para ficar rico. Eu acho que esse tipo de vídeo não faz sentido, eu acho que esse tipo de conteúdo não agrega muito na vida de vocês. Dá aquela diquinha rápida, mas não deixa vocês consistentes. O que eu quero trazer aqui é conteúdo para deixar vocês consistentes. Aí, lembra dos dois gráficos do nosso último vídeo? Então, esses dois gráficos, aliado à nossa experiência de atender individualmente investidores experientes, tá? Não pensem que são investidores que estão 2, 3 anos, investidores muitas vezes há 20 anos já nesse mercado, está começando a dar uma visão de o que de repente os investidores precisam virar uma chave e melhorar para o seu retorno. E eu vou direto ao conteúdo e direto à provocação. O gráfico em que eu mostro que o IDIV, que é o índice das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa, teve um retorno de mais do dobro do que o IFIX, equivalente a 35% do IPCA, não faz com que fundos imobiliários sejam um investimento ruim. Essa é a primeira viagem que o investidor vai ter. Por quê? O IFIX teve 121% de valorização. Isso é mais ou menos IPCA mais 18% ao ano. Se você me disser que IPCA mais 18% ao ano é pouco, em um período que em 4 anos o CDI deu mais ou menos 38%, acho que você vai estar meio desconexo do universo dos investimentos, ok? A grande questão é, se você tivesse feito um investimento simples, como no ETF Divo 11, ó, viu? Tem uma diquinha também para vocês. Calma, esse vídeo tem um monte de coisa boa. Mas se você tivesse feito um investimento simples, ETF Divo 11, que replica o IDIV, você teria tido 35% ao ano mais IPCA. Gente, meu sócio Eurico lá no serviço de ações já diria, não é pouca coisa. E realmente não é pouca coisa. E aí vem a provocação que eu faço para vocês. Você precisa ter fundos imobiliários na sua carteira? É provocativo, né? Uma pessoa que há mais tempo cobre fundos imobiliários de forma independente fazer essa pergunta para você, mas eu sempre falei que fundo imobiliário não é a última bolachinha recheada do pacote, é um excelente investimento. Mas sendo bem honesto com vocês, eu acho que muita coisa ruim aconteceu nos últimos 10 anos dos fundos imobiliários. E um pouco da retrospectiva que eu passei ao longo de 2025 no último vídeo para vocês, mostra como muitas vezes o fundo imobiliário ele não está a nosso serviço como investidores, mas muitas vezes a serviço dos gestores. Porque quando os juros ficam muito altos, começa a famosa criatividade deles. Pô, que criatividade, pô, deixa o negócio lá parado e faz gerar renda para nós. Não, é a criatividade deles, precisa construir alguma coisa e muitas pessoas acabam perdendo, infelizmente, dinheiro neste universo da criatividade. Então vem essa, você já se fez essa pergunta? Para que você precisa ter fundos imobiliários? Por que você tem fundos imobiliários? Em 2017, eu fui num programa da InfoMoney e me perguntaram por que eu gostava tanto de fundo imobiliário. Eu disse, fundos imobiliários serão a porta de entrada do investidor na Bolsa de Valores. Quem me acompanha há mais tempo já deve estar de saco cheio dessa frase, porque eu falo ela muito. Mas foi. A grande verdade é essa, o fundo imobiliário foi a porta de entrada dos investidores na Bolsa de Valores, mas, gente, tem muito mais coisas aqui dentro. Às vezes, se você não precisa de renda, se você não tem uma necessidade daquela renda, você realmente precisa ter tanto fundo imobiliário? Ah, mas eu entendo o fundo imobiliário. Eu estou te dando uma coisa simples, o ETF Divo 11, que já se mostrou no passado e com certeza deve se mostrar no futuro como um excelente investimento a bater muitos índices. Vamos aqui para o gráfico do retorno, esse retorno da minha esposa aqui, 45% em 2025. Eu tenho dito para os investidores que é o seguinte, 2025 foi um ano muito bom em termos de valorização. Se a sua carteira não valorizou pelo menos uns 20%, tá? Você tem que repensar como é que estão os seus investimentos. Sua carteira de renda variável, né? Porque se você tem a parte de renda fixa, que também vai ter valorizado em uns 15%. Como é que ela chegou em 45%? Que artimanhas que ela utiliza? No caso eu, porque eu que vou tocando a carteira dela, né? Quais são os detalhes? Vamos lá, eu vou contar para vocês o que não é feito. Não é feito giro incansável. Tem mês que só tem nota de corretagem de compra, não tem nem nota de corretagem de venda. Não tem opções. Minha esposa nunca lançou uma opção. Nunca fez uma alavancagem. Nada. É operação. Todas as operações são simples. Qual que é o grande diferencial dela? Todo mês ela investe, como a grande maioria de vocês. Todo mês sobra um dinheiro, você investe. Todo mês sobra um dinheiro,
e investe. Naquele mês, escolhe o que é melhor. Eventualmente, poxa, tem uma oportunidade de giro, ela é aproveitada. Não se faz aquele investimento do tipo, comprei e esqueci para todo sempre. Isso não se deve fazer. Então, um dos pontos, acho que, do segredo aqui na carteira dela é esse. Mas tem um outro ponto, que é o ponto provocativo, eu acho, desse vídeo. A carteira dela tem 15% de FIs. Ela não precisa da renda. Mas existem oportunidades no universo dos FIs. Os FIs geram renda que aumentam a minha capacidade de comprar coisas descontadas, então tem se mantido em torno de 10 a 20% da carteira dela em FIs. E olha o retorno que acabou se conseguindo ter. Ações sempre vão ter um retorno potencial maior. Mas não para por aí, tá? Não para por aí. Mas antes de eu continuar, lembra de curtir esse vídeo, deixar um comentário. Eu acho que se esse vídeo estiver fazendo sentido para você, estiver agregando alguma coisa, curte ele para que o YouTube suba para mais pessoas e compartilhe com seus amigos também. Mas vamos lá, agora que você já curtiu o vídeo, vamos pensar aqui num outro ponto da minha esposa e que eu tenho visto com bastante frequência na consultoria e tem me chamado a atenção. A carteira da minha esposa, ela é muito enxuta, ok? Nós temos lá 12 ações e 5 fundos imobiliários, tá? Aí, eventualmente tem um pouquinho mais de ação, um pouquinho menos, mas dificilmente passa de 12 ações. E o que eu tenho visto em algumas carteiras que têm ativos muito bons, acabam tendo ativos muito bons, mas não estão com um resultado tão satisfatórios. Carteiras exageradamente grandes, especialmente em ações. 40 ações, 50 ações. É o que acaba acontecendo. A pessoa vai lá e tem 0,5% na ação A. A ação A dobra de valor. Oi, dobrar de valor, gente, é um excelente retorno. Aí a pessoa ganhou 0,5%. Porque dobrou de valor. O dobro de meio é meio, né? Agora, se você tivesse 4, 5%, pô, aí já faria um pouquinho mais de diferença. Só que aqui eu tenho sempre o equilíbrio. O investidor, ele tende sempre o 8 e o 80. Não, então o negócio é concentrar. Não, cuidado, você precisa continuar diversificando. A diversificação te protege de N fatores. Mas cuidado para que essa diversificação não vire pulverização. E eu tenho visto cada vez mais investidores que possuem um número muito grande de ativos em carteira, gastam muita energia para gerir essa carteira, gastam muita energia para entender, ao invés de estar gastando energia lá no seu trabalho para ganhar dinheiro e ter mais dinheiro para investir, ok? E o retorno não é tão satisfatório assim. Então, muito cuidado com isso, tá? Tem que ter um número pequeno de ativos. Aí significa que eu vou começar um ativo, putz, vi aqui um ativo muito descontado. Vamos pegar aqui, por exemplo, o BB Seguridade. BB Seguridade é uma ação, enquanto eu gravo esse vídeo, muito descontada, tá? Então eu vi BB Seguridade, eu já vou tocar de cara 10% da minha carteira. Não, cuidado. Existe uma estratégia de investimento em que você não tem a capacidade de ver o futuro. Você precisa entender isso. Os maiores erros em investimentos, e não só em bolsa de valores, foram pessoas que tentaram ver o futuro. Quero dizer com isso, você não vai começar com 10%, porque se você botar 10% e cair, como é que você vai comprar mais? Você vai ficar com 20%, com 30%? Então você coloca um percentual que permita você aumentar aquela posição se ela cair. Ok? Eu comprei lá em torno de uns 2%. Putz, caiu, vou comprar mais um pouco. Aí subiu um pouquinho. Se subir um pouquinho, a ação continua boa, continua dando lucro, você compra mais um pouquinho. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Todo mundo sabe que tanto eu quanto a minha esposa possuímos uma exposição muito elevada em ALOS 3. Essa exposição ela não foi construída em 2 meses, gente. Ela foi construída em alguns anos. Está muito descontada. Compra, está muito descontada, compra. Ela subiu mais um pouquinho. Não tem problema, a ação está muito lucrativa ainda, eu consigo comprar mais um pouquinho. Então, tenham isso em mente. Cuidado para que a diversificação de vocês não vire pulverização, tá? Não diversifiquem tanto, tenham um pouco mais de concentração. A diversificação de vocês tem que ser inteligente. Então, eu tenho sim que ter ativos descorrelacionados. Mas, quando eu tenho ativos descorrelacionados e eu tenho um movimento em que um ativo caiu demais e o outro subiu demais, eu preciso ter, às vezes, a inteligência de conseguir fazer algum movimento para que, quando aquele ativo que caiu demais voltar a valorizar e aqueles que valorizaram eventualmente caiam, a minha carteira como um todo valoriza. Porque o que acaba acontecendo? As pessoas compram um ativo descorrelacionado, tá? Então, descorrelaciona A e B. Quando o B sobe, o A cai. Quando o A sobe, o B cai. E ela deixa aqui.
Aí a carteira dela não tem tanta volatilidade. Gente, vocês são um fundo de ações que tomam um resgate e precisam desse negócio? Vocês não precisam desse negócio. Vocês precisam maximizar o resultado de vocês. Então, o que acaba acontecendo? Você sempre vai ter isso. Mas uma subiu, a outra caiu. A que caiu continua com os fundamentos? Por que não vender um pouquinho da que subiu e comprar um pouquinho da que caiu? E quem sabe lá na frente, se isso acontecer de novo, você faz isso. Mas óbvio, isso não é movimento de variação de 1%, 2%, mas estamos falando de movimentos maiores, movimentos mais bruscos, né? Um movimento de 10%, de 15%. Então preste atenção nisso. O segredo de você ter um bom retorno, na minha opinião, está nessas dicas importantes. E aí, obviamente, eu sei que todos vocês gostam, né? Naquela ideia de, poxa, mas me dá uma dica aí do que acontecer. Vamos lá. A depender do cenário político e econômico que nós tenhamos em 2026, e quando eu falo cenário político e econômico é o quê? É um cenário político em que um governo eleito consiga controlar um pouco mais a questão fiscal, que permita com que a inflação caia, e aqui eu não vou fazer entrar em partidarismo, ok? Mas assim, que consiga frear um pouco essa questão fiscal, que a inflação caia e que permita com que os juros caiam de forma mais consistente. Nós temos juros de país não civilizado. Nós temos juros reais de mais de 10%, enquanto os Estados Unidos estão com juros reais próximo de 1%. É um dos maiores spreads que nós temos de juros entre os dois países. Nós precisamos que esses juros caiam de forma consistente, e não só para a bolsa valorizar, mas para a economia continuar a andar. Se nós tivermos esse cenário, nós provavelmente vamos ter de novo uma janela de valorização, tá? Igual nós tivemos de 2016 a 2019. E nós já tivemos uma prévia em 2025. Como aproveitar isso? Olhem para sua carteira e se pergunte por que eu tenho tantos fundos imobiliários? Já que eu sou tão conhecido nesse universo por causa dos fundos imobiliários, muito provavelmente vocês são muito investidores de fundos imobiliários. Eu não quero desconstruir a ideia de vocês sobre fundos imobiliários, mas eu quero lançar essa dúvida. Por que não ações? Por que não um ETF do Indiv, que é o caso do Divo 11? Eu não sou muito fã de ETF no Brasil, acho que quase todo mundo sabe, porque o Brasil tem uma produção de índices horríveis. Nós temos um universo de ações muito pequeno, totalmente diferente dos Estados Unidos, que eu tenho lá quase 6 mil opções, eu tenho excelentes ETFs. Mas eu tenho sim opções boas e eu acho que o ETF do IDIV é esse caminho. Então, se esse vídeo pudesse ser algo do tipo assim, qual ativo comprar para 2026? Provavelmente seria Divo 11. Provavelmente a minha seleção específica seria Divo 11, tá? E, obviamente, fundo imobiliário vai continuar muito legal. E fundo imobiliário, Rodrigo? O que nós vamos precisar prestar atenção? E aqui esse ponto é essencial, que é um medo muito grande que eu estou de fundos imobiliários. E eu prometo para vocês que eu já estou chegando no final desse vídeo, porque nosso videomaker Marcelo já não aguenta mais, tá ali, ó. Ele tá balançando a cabeça dizendo que não aguenta mais, mas é mentira, gente. Ele não aguenta mais ouvir falar de ações e fundos imobiliários, mas vai se tornar um bom investidor de ações e fundos imobiliários. Aí vamos lá, ô Marcelo. O que eu tenho medo dos fundos imobiliários para 2026 e nesta nova janela, que não aconteceu de 2016 a 2019, tá? 2016 a 2019, os fundos imobiliários eram pequenos e esse movimento de gestores que olham demais para o seu umbigo e menos para o cotista não era tão grande ainda. Hoje é muito grande. Então, o meu receio é que nós ficamos com o mercado para emissões parado por muito tempo e nós tenhamos uma explosão muito grande da questão de emissões. E essas emissões trave a valorização dos fundos imobiliários, trave a valorização dos rendimentos dos fundos imobiliários, ou seja, trave parte dos seus ganhos. E aí, se acontecer, gente, essa trava no potencial retorno dos fundos imobiliários, nós investidores é que vamos ficar com essa situação na mão. E aí, por isso que eu volto a frisar. Por que você tem fundos imobiliários? Eu sou super fã de fundos imobiliários. Eu tenho 35% da minha carteira em fundos imobiliários, só que eles precisam ser muito bem selecionados, eu preciso olhar muito bem para isso. Mas veja, eu tenho 35% de fundos imobiliários. O restante está em ações. Por quê? Porque eu tenho esse retorno. Então, é essa provocação que eu quero dar para vocês. Aquele gráfico, né? Ou esse gráfico aqui, vou ver se o pessoal da edição coloca aqui de novo. Então, né, naquela janela, gente, de 2016, 2019, eu não tinha tanto esse receio, né, de o gestor começar a fazer algumas atitudes e acabar travando a valorização. Isso não acontecia muito naquela época. Por isso que eu digo, eu não sou muito feliz com a forma com que os fundos imobiliários cresceram nesses 10 anos. Eu acho que o fundo imobiliário é um produto incrível,
vai continuar sendo incrível. O problema é a forma que muitos deles foram executados, tá? Então, se você não tem tanta necessidade de renda mensal, pense nisso que eu estou falando, porque nesta nova janela de valorização, pode ser que muita coisa acabe acontecendo e trave um pouco desse ganho. E aí, se você tivesse feito um investimento simples, eu volto a dizer, um ETF como o Divo 11, você teria tido um bom retorno. E aí eu vou lançar um desafio para você. Mas eu quero que você faça esse desafio e comente aqui para mim, tá? Aqui embaixo, para eu poder entender. Porque nós agora com a consultoria, eu estou conseguindo atender individualmente os investidores e aí ajudá-los a delinear os investimentos deles, mas também estou aprendendo muito mais sobre os investidores e isso virou quase que uma meta de vida minha, né? Eu acho que a consultoria, quando eu decidi abrir a consultoria, ela tinha muito isso, tipo, depois de 10 anos escrevendo análise, eu precisava de algo mais, precisava de um desafio mais, e entender, conhecer um pouco mais a cabeça individual dos investidores me ajudou muito. Então o desafio que eu tenho para você é o seguinte, pega a sua carteira e vê quanto que ela valorizou ao longo de 2025. Compara com o Divo 11. Eu não vou nem te dizer o retorno de Divo 11 não, dá um Google aí, Divo 11 e compara. Vê se ela ficou muito abaixo. Gente, se ela ficou muito abaixo, pense nisso. Agora diz aqui para mim no comentário quanto que deu, ou se ficou muito abaixo, ou coisa do tipo, ou se você está impressionado lá com o retorno da minha esposa. Lembrando, uma carteira simples. Onde que os investidores estão se perdendo? Muitos ativos. Muitos ativos. Em fundo imobiliário, às vezes faz sentido, porque eu estou tentando proteger a renda, eu não tenho nenhum fundo imobiliário que acabe tendo uma valorização muito fora da curva, mas em ações, normalmente não vale a pena. Meu sócio Eurico, lá no serviço de ações, ele sempre diz, Rodrigo, não dá para ter mais do que 14 ações, se tiver mais do que 14, 15 explodindo, o retorno vai ficar minguado, não vai ser legal. Então, cuidem disso. E saibam fazer uma movimentação ou outra. Gente, você não vai virar um trade. Parece que virou seita, né? Não, eu não vendo nunca. Eu não vendo nunca. Eu errei. Eu não vendo nunca. Cuidado, cuidado com essas ideias de seita. O objetivo aqui é você ter um bom retorno para você construir um patrimônio, proteger a sua vida e a da sua família. Eu espero que esse vídeo tenha conseguido agregar algo bem legal para você, de realmente de reflexão para como você está lidando com seus investimentos e como que você vai lidar daqui em diante que possa permitir com que você faça movimentos na sua carteira que melhore esse seu retorno. Vejo vocês no nosso próximo vídeo, quem sabe no comecinho de 2026, dizendo o que está acontecendo, o que não está acontecendo, quem sabe com juros aí já caindo em 2026. E se eu não falar com vocês até lá, boas festas e um excelente 2026.